Juliana Guimarães. Ô, Ju, hoje você vai fazer a leitura do texto, viu, Ju? Vou ler sim, Linda. Bom Obrigada. dia, meninas. Bom dia. Já, já, tá, Ju? Nós vamos ler agora Josué. Hoje, dia 2 de junho, o título é Governe nesta década. E aí, o Leia é o capítulo de Josué 24, mas infelizmente o nosso tempo aqui não nos permite fazer a leitura dele por completo. Mas para a gente orar, eu queria ler com você o versículo 24. Diz assim: E todo o povo declarou diante de Josué: Ao Senhor, o Eterno, nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. E eu creio que essa é a minha e a sua decisão, de servir somente a Ele e obedecer somente a sua palavra. E nesse versículo, eu queria começar essa manhã já orando. Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, que alegria, que privilégio estarmos aqui nessa manhã do dia 2 de junho, entregando as nossas primícias desse mês e desse dia ao Senhor. Pai, assim como a decisão de Josué e de todo aquele povo de Israel, é a nossa decisão nessa manhã. Somente ao Senhor nós queremos servir. O Senhor é o único Deus da nossa vida. E somente a tua palavra nós queremos obedecer. Senhor, nessa manhã, acrescenta no nosso coração o desejo e o amor pela tua palavra. É por ela que nós queremos viver, é por ela que nós queremos ser guiadas, é pelo teu Espírito Santo que nós queremos viver e obedecer. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nós te consagramos esse dia, essa semana, esse mês, e cremos que será um mês de restituição, de retribuição, e o mês onde nós iremos ver o extraordinário acontecer nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Ministra, Senhor, nas nossas vidas, em mais uma devocional. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Depois você faz a leitura de Josué por completo. Ô, Juliana Guimarães, bom dia, Jô. Obrigada, tá? Por você poder fazer a leitura para nós nessa manhã. Amém, por nada, bom dia. Vamos lá, 2 de junho, governe nesta década. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivarão, e cidades que vocês não construirão. Nelas, vocês moram e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Josué 24:13. A travessia da década é um tempo de semeadura e colheita. Talvez os últimos anos tenha sido marcado por sacrifícios e desafios, mas agora é hora de olhar para frente, sabendo que a sua colheita está garantida. Deus nos prometeu uma terra que não cultivamos, mas que podemos habitar. Ele abriu o caminho não pela nossa força, mas por suas estratégias. Esta década não é demais para você. Ela é sua herança e você pode chamá-la de tempos difíceis ou de vitória. A escolha é sua. O importante é não olhar para os inimigos que surgem para tentar roubar sua colheita. Lembre-se de que você é legítimo para governar sobre esta terra, este casamento, esta empresa, esta década. É tempo de balho e de batalhar. É tempo de colher onde semeamos, de viver os frutos do nosso trabalho e de batalhar pela nossa herança. Não há mais tempos para dúvidas. É hora de escolher olhar com os olhos bons e nomear a sua década como Deus deseja, uma década de vitória. Amém. Amém. Obrigada, Ju. Uma década de vitória. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom Já estou dia. aqui colocando no grupo a fotinho que eu tenho aqui fresquinha na minha frente. Que especial começar esse mês de... Acabei de colocar uma fotinho lá que vai fazer sentido daqui a pouquinho para você.
Que especial a gente começar o junho falando sobre 10 anos. Uma década são 10 anos. Ô, bonita, daqui a 10 anos tu vai estar como? Fala aí. Bora pintar os cabelos, arrumar as roupas, ajeitar as coisas. Bora aqui. Quando completarmos uma década, você pretende estar como? Hoje, a Bispa está nos convidando a olhar a terra que a gente tem e dando para a gente uma possibilidade de pisar na terra e lembrar lá com Josué, uma terra até que a gente nem tenha comprado, cultivado, mas que a gente vai desfrutar. Aí ela vem falando que é um tempo de colheita. Aí eu trouxe 2 recursos para você. O primeiro eu vou mostrar agora, que eu quero que você se inspire. Está vendo essa cesta aqui? Essa cesta eu ganhei quando eu fui lá em Sorriso, por uma querida bem especial, que me entregou isso daqui. E olha só o que tinha dentro dessa cesta. Essa Bíblia maravilhosa, que tem uma letra maravilhosa para estudo, e foi... A palavra que ela me deu foi colheita. Então, o nome dessa cesta é colheita para mim. Você tem aí na sua casa uma cesta como essa? Pastora, não fui a Sorriso, como é que eu tenho? Não, aí eu tenho uma alternativa para tu. Hoje a gente vai sair daqui com um saquinho cheio. Pastor, eu não tenho um saquinho cheio de coraçãozinho de lá da Calunga, da papelaria. Não tenho. Mas eu tenho saquinho transparente. Então, use seu saquinho transparente, mas use alguma coisa para você depositar. O que a gente vai depositar? O que a Bispa está nos sugerindo aqui. A próxima década está na minha e na sua mão. Foi numa palavra muito semelhante a essa, dessa devocional, que eu ingressei para a faculdade e eu já estou quase terminando. A Bispa disse assim, o que a gente quer conquistar daqui a alguns anos? Quando tudo isso passar, a gente estava no meio da pandemia, a probabilidade da gente poder ter uma vida normal era muito baixa, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí ela nos sugeriu assim, vamos trazer juntas 3 pilares? E foi o que eu fiz, e foi o que eu batalhei, e foi o que eu fiz de forma intencional. E hoje, a palavra que a gente está ouvindo é: essa década não é demais para mim, não é demais para você. Ela é nossa herança. E a gente pode chamar do que a gente quiser, está na nossa mão e na nossa escolha. Você pode chamar que os próximos 10 anos serão muito difíceis, não dou conta, não consigo, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Ou você pode dizer, essa próxima década é minha, eu vou vencer. Os planos que eu estabelecer, eles prosperarão. A escolha está na tua mão, bonita. Bora aqui pegar os cartõezinhos daquela devocional que os cartões estavam na nossa mão para escolher bênção ou maldição. É você quem vai dizer o que você vai escolher. Está na sua mão a escolha do que você vai realizar. E lá em Josué, nesse texto, diz que, olha só, eu lhe dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Deus deu para a gente, estou só no começo desse versículo, o que já está pronto. Só precisa se posicionar. Gente, eu estou falando isso porque eu vejo na faculdade que, para mim, a decisão de voltar a estudar, sentar, né, numa sala de aula, depois de anos, eu tenho 50 anos, e eu pensava, não, já passei por isso 2 vezes, para que de novo? E aí, quando eu decidi, falei, não. E aí Deus me deu uma palavra. O que são 5 anos de estudo para o impacto de uma geração inteira que você pode fazer comigo? Essa palavra arrebatou meu coração e eu quero que arrebate o seu também. Veja além, não veja o tempo, não veja o investimento, veja o que Deus vai fazer com aquilo que você deseja viver nos próximos anos. A gente está no início do junho, hoje é dia 2 de junho, primeira segunda-feira do mês. E a nossa palavra, o nosso título é Governe nesta década. Eu acho que isso é mais que um título, é um comando, é uma ordem espiritual, é uma ordem celestial para mim e para você, para a gente poder comandar o céu, comandar
a década com o céu. Pastora, para que mesmo aquele saquinho? Porque para a gente comandar a nossa década e fazer boas escolhas, a gente precisa de alguns passos. O primeiro é, para de olhar o inimigo, para de olhar o que não está dando certo, para de olhar sua frustração, para de olhar aquilo que não vai lhe agregar para as próximas fases. Você é legítima para governar seu casamento, sua empresa, sua maternidade. Eu vou acrescentando ao texto, tá? Sua maternidade, o seu trabalho, a você mesma, a sua saúde, ao seu ministério e também essa década. Você é legítima, você está pronta, você está apta a fazer com que esse seja um tempo, um momento de você estar delegando a si mesma um processo intencional. Hoje, Deus está nos chamando para uma coisa bem especial, que é olhar para o futuro. A gente olhar para além do que a gente está vivendo. Nessa primeira segunda-feira do mês de junho, Deus está nos dando a possibilidade de vivermos as próximas segundas-feiras do mês, do ano, de um jeito em que você estabeleça suas metas e que você consiga vencê-las. E aí depois ela continua assim, ó, a bispa continua, é tempo de colher onde semeamos, e o texto também diz, onde você não semeou, porque já estava tudo pronto. Aí ela continua, é tempo da gente colher, viver os frutos do nosso trabalho e batalhar pela nossa herança. Aí eu volto lá para o texto de João 24:13. Um lugar e uma terra, uma cidade, onde você e eu, a gente não cultivou, mas Deus, primeira parte do versículo diz, eu lhes dei. Deus está nos dando. Eu lhes dei. E quero chamar essa atenção para isso, porque Deus está dando para a gente coisas que a gente ainda nem percebeu. Não, para. Isso, eu não sou... Olha, gente, palavra que a gente fala que é uma falsa ideia. Não sou merecedora, eu não sinto que eu sou merecedora. Você não vai sentir, porque de fato você não é. Mas Deus, na misericórdia e no amor dele, decidiu te dar. E quando ele decide, então não preocupa. Se você está, pastora, eu não estou pronta, a sensação que eu tenho é que eu não estou pronta. Tá pronta. Dia desses eu tive um sonho com uma pessoa que ela estava numa casa muito grande, muito bonita, tinha árvores atrás, e a casa parecia que eu tinha a possibilidade de ver por cima, tipo um drone, e ela ficava na parte de trás dessa casa, onde tinha uma piscina, tinha assim uma plantação, e ela não entrava na casa. Aí eu entrava na casa e falava assim, nossa, sua casa é linda. Gente, ela ficava da porta, e eu já tinha entrado na casa dela e ela não conseguia entrar. Ela não entrava, ela ficava ali parada, me falando, muito feliz de estar naquela casa. E ela me mostrando as coisas, e no sonho, a sensação que eu tive, que eu olhava para ela e falava assim, mãe, por que ela não entra? Aí eu acordei do sonho e fui procurar essa criatura e falar, olha, eu tive um sonho com você. E há tempos, anos que eu não a via. Eu falei assim, uma casa linda, uma casa muito, muito espaçosa, e a impressão que eu tenho é que Deus deu essa casa para você receber pessoas e tal. Nossa, ela começou a chorar, ela falou assim, Leia, deixa eu te contar, Deus acabou de me dar uma casa. E ela é exatamente isso que você falou. Mas eu não me sinto digna, eu não sinto merecedora. Mas eu não contei isso para ninguém. Eu falei assim, você ao menos entrou na casa, criatura, porque no sonho tu não entrava. Eu entrei na casa, já visitei os cômodos, mas eu não entrei no meu coração. Aí a gente orou juntas, para Deus poder tirar esse espírito de engano que a gente tem, de Deus nos conceder a bênção e ter uma crença limitante, uma mentira, uma voz do inferno dizendo que você não é possível você desfrutar, que você não é merecedora. Ô, gente, se Deus lhe deu, é porque ele deu. Eu tenho uma amiga que ela comprou um roupão branco, que ela achava lindo. Aí ela falava assim, esse roupão, Leia, toda vez que eu ia lá visitar ela, ela falava assim, bora ali ver o meu roupão, que eu só mostro para você, que você é chique. Gente, eu não é que sou chique, mas ela achava, deixa ela, né?
Aí ela abria o roupão, ela botava. Aí, na primeira vez, ela falou assim: esse roupão aqui eu comprei para quando eu tiver minha casa própria. Aí, na primeira vez, eu falei assim: ah, tá, né? Bora respeitar a vontade dela, vai ver que ela já está comprando uma casa. Passei muitos tempos lá e ela de novo me falou isso. Na terceira vez que eu fui na casa dela, ela me mostrou: vai vestir esse roupão hoje. Com roupa, com casa alugada ou casa comprada. Ai, como que não vai desfrutar? Vai desfrutar do roupão. Gente, sabe menina, criança mostrando boneca? Parecia ela com aquele roupão branco, ela achava lindo, mas ela não se sentia digna de usar até que ela tivesse a própria casa. É um engano, gente. Você está lá com o seu aparelho de jantar novinho que você ganhou. Por que não usa? Porque eu não estou... Não, porque não tem nada especial, porque eu não estou pronta. Está pronta, bota lá agora no café da manhã. Isso é teu, é legítimo. E isso que a bispa está nos dizendo aqui é que nós estamos numa legitimidade de governar os nossos próximos anos. E entenda, não é governar mandando o que Deus vai fazer, não é sobre isso. É sobre você entender profeticamente o que você quer de cada área da sua vida e você poder dizer ao Senhor: eu estou pronta, você é digna. E não é porque a gente é boazinha, é porque o sangue do Cordeiro foi derramado por mim e por você na cruz. Isso que habilita a nossa legitimidade, isso que habilita o nosso merecimento. O sacrifício que Jesus fez por você e por mim, ele não foi só para que você tenha salvação. O bispo e a bispa falam muito sobre isso. A qualidade de vida que a gente precisa ter na Terra, ele precisa declarar quem Deus é na sua vida. Ontem o bispo leu o texto maravilhoso e disse assim, um dos textos que ele leu era: há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Existe uma qualidade de vida para você que tem o coração em Deus e aquela que está dormindo agora e que não quer saber nada de Deus. Tem uma diferença de quem quer entregar horas das primícias de um mês inteiro, 5:30 da manhã, e quando a gente não tinha isso. Existe essa possibilidade de Deus olhar para o nosso coração e falar: Nela quer mesmo. Nela está me querendo, porque acordar cedo é um negócio muito difícil para ela. Só eu sei. Hoje estou falando de mim, eu não acordava cedo. E Deus está me trazendo para cá. E já virou, já entrou no meu sangue, entrou no seu, porque entrou no meu. Quando não vem, quando eu tenho algum compromisso, alguma situação, ou eu perco a hora, gente, o dia parece que, cadê as bonitas? Eu corro para ler o texto, para poder ver o que Deus está falando, mas fazer sem vocês parece que falta. Eneida sabe disso. Juliana, Auri, a Mariana, a gente que está sempre aqui fazendo. E eu quero te dizer que hoje é dia de você colher. E a colheita, ela precisa de um lugar para ser posta. Aqui em casa eu vou colocar aqui, simbolicamente dentro dessa cesta. Mas talvez você não tenha uma cesta como essa, está tudo bem. Por isso eu trouxe um saquinho de tecido. Talvez você fale assim: não tenho também. Vai no saco de supermercado de plástico, mas você vai. Vai para onde, pastora? Você vai fazer 8 itens, que eu vou passar aqui para você ver. 8 itens para você poder seguir e para você colocar como metas para os seus próximos anos. Não se preocupe, todas essas palavras, Mariana, querida, está colocando agora lá no nosso grupo para você saber do que eu estou falando. Deixa eu ver, na hora que ela colocar aqui, eu já vou saber. São 8 itens. Eu peguei 8 itens daquele recurso que muitos coaches usam, que é o recurso da roda da vida. Eu peguei 8 itens. A Mari acabou de colocar lá. O que eu desejo ter feito nos próximos 10 anos? Bonita, hoje é 2025. No 2035, o que você quer alcançar? Porque a vida não é só você acordar e funcionar, deixar a comida pronta para os filhos, né? Corresponder com o trabalho e as atribuições de uma esposa, ir para a igreja, servir, ter um ministério, ter Deus, vir aqui, ter amigas, né? Ter coisa. Você precisa olhar para o futuro. O bispo fala isso: olhei para o meu futuro, eu gostei do que vi e vou correr para lá. Bora correr juntas?
Vamos fazer desse mês de junho esse lugar da gente batalhar? E aqui, ó, a bispa está dizendo assim, não olha para o inimigo, não olha para as suas dificuldades, não. Olha para o futuro, olha que Deus já está lá. O Dani, como é que é o nome dele? Que não é o Dani Silk, o da Bethel, esqueci o nome dele. Enfim, se você lembrar, me lembra, me fala. Bill Johnson. Como é? Bill Johnson. Bill Johnson. O Bill Johnson, ele fala que o que está no futuro, o que a gente profetiza, é fácil da gente perceber o que Deus tem, porque é só você se agarrar nas promessas. E olha o que eu quero te dar como sugestão para você estabelecer o que você quer viver nos próximos 10 anos em cada área dessa. Em cada uma dessas áreas, que são 8 áreas, traga uma promessa para você. Vai lá no IA e bota assim, copia aqui do meu negócio, e vai lá na IA e coloca assim, relacione cada item a uma promessa da Bíblia. Aí você vai ter uma coisa prontinha para você poder guiar. Agora, eu vou colocar dentro desse saquinho aqui, ó. Esse é o meu saquinho da década. Estabelece o seu. Não tenho. Bota no saquinho transparente. Não deixa de fazer, não. Porque Deus está nos dando a possibilidade de visualizar o que ele vai fazer no futuro. E o Bill Johnson fala assim, o futuro, o lugar profético, é aquilo onde Deus está, e eu trago para a minha visão de agora, para eu poder saber para onde eu estou indo, para onde que eu vou pisar daqui a pouco. E hoje eu quero te convidar a fazer isso. Traga sobre a sua saúde, a sua profissão, as suas finanças, os seus relacionamentos, ao seu desenvolvimento pessoal, aquilo que você quer fazer de crescimento, o seu lazer e a sua diversão, o seu voluntariado, a sua contribuição espontânea e, sobretudo, a sua espiritualidade. O que você quer ganhar? O que você quer fazer daqui para frente? Eu escrevi no meu e botei lá, eu quero ver daqui a 10 anos a minha Sofia se formando. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá aplaudindo e chorando, porque só a mãe sabe a estreita que vive por dentro. Eu quero estar lá. Eu também quero visitar 5 países. Estou ousada, não estou? A cada 2 anos eu quero visitar um lugar. Quero juntar dinheiro, quero ter metas, eu quero ir para as nações. Eu também quero ir para igrejas, falar o que Deus tem nos dado. Eu quero coisas palpáveis e visíveis para cada área dessas aqui. E eu quero te incentivar. Olha a oração de hoje. Senhor, obrigado pela promessa de colheita que o Senhor me deu. Eu entrego as minhas batalhas nas suas mãos e recebo com gratidão a terra que eu não plantei, mas que me deu para governar. Ajuda-me a ter olhos bons e a governar com sabedoria e coragem. Em nome de Jesus, amém. Quero voltar ao Josué 24:13. Eu lhes dei. Diz o Senhor para você hoje, bonita. Eu lhes dei uma terra que você não cultivou, cidade que você não construiu. E nelas você vai morar e comer as vinhas dos olivais que você também não plantou. Sabe o que Deus está nos dizendo? Está tudo pronto. Eu estou lhe dando. Por favor, tome posse, vá, faça. Na hora que você for colocar aí as suas metas, o seu saquinho da década, ou a sua cesta de colheita, coloca aí com ousadia de entender que está tudo pronto e que não é sobre você, é sobre o nosso Deus. Eu queria que você pegasse um papel. Vamos pegar uma caneta, que está mais fácil? Pega aí uma caneta, ela vai ser o ponto de contato da gente agora com o céu. Nós vamos dar a caneta para o Senhor consagrar e a gente escrever aquilo que a gente deseja vivenciar daqui aos próximos 10 anos, com a mão dele. Sabe quando a gente aprende a escrever? Gente, eu sou psicopedagoga e eu amo fazer esse lugar do letramento. E, de vez em quando, eu preciso pegar a mão da criança para ela poder sentir a habilidade da cursiva, o grafismo. Ela precisa sentir, mas ela está insegura. Ela está com medo de errar. Aí, de vez em quando, eu seguro a mão dela, só para ela. Eu não faço nada, eu só seguro a mão dela. Eu não faço movimento nenhum. Eu só seguro, ponho a minha mão sobre a dela, para ela fazer o movimento que ela quiser. E tudo bem se ela errar. Não é sobre acerto ou erro.
é sobre saber que ela não está sozinha na fase mais desafiante da vida escolar que a gente tem, que é o momento do letramento. E eu amo estar nesse lugar. E eu acho que hoje Deus está nos dando essa possibilidade de falar, filha, preocupa não, fica com medo não, eu estou com a minha mão sobre a tua. E escreve o que está no seu coração, que papai vai estar aqui com você. Então eu quero que você sinta hoje a mão do nosso Deus sobre a sua. E feche os seus olhos. Comece a pensar como é que você vai se ver daqui a 10 anos, como que vai estar a tua família, como que vão estar os seus filhos, como que você vai estar no ministério, o que que você vai estar fazendo para Deus, como que vai estar a sua empresa, seu trabalho, sua produtividade, sua área de rentável, de ganhar dinheiro, como que vai estar isso? Visualiza no espírito, se permita ver profeticamente. Pastor, eu queria muito ter uma empresa, mas eu não tenho dinheiro, não é sobre dinheiro. A gente hoje está pisando no que é profético, no que a gente quer que Deus realize, a gente quer ver a mão do nosso Deus fazendo por nós e a mão dele sobre a nossa. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigada pela certeza de que o Senhor nos dá aquilo que a gente nem plantou, nem construiu e nem organizou. A gente tem a ideia de que a gente só pode ganhar aquilo que a gente suou para fazer, e muitas coisas são dessa forma mesmo. Mas nessa manhã o Senhor está nos dizendo que tem coisas especiais no teu reino e para cada uma de nós que já está pronto, que a gente vai precisar só tomar posição. E nós consagramos esses 8 itens do que a gente quer viver nos próximos anos, nessa década. A gente quer entender que o governo dessa próxima década está na tua mão e nós venceremos por tua causa. Cada item desse que a gente vai colocar, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer viver a tua mão, será a tua mão na nossa, como o Senhor me deu agora o discernimento de perceber que aquilo que eu faço com as minhas crianças, o Senhor faz com a gente. Obrigada, Senhor, pela certeza de fazer o próximo dia, o dia seguinte, o amanhã, o futuro, escrito pela mão do nosso Deus. Escrito por tua mão, Senhor. Nós consagramos essa caneta que está na nossa mão, que é o ponto de contato com o nosso futuro. Nessa caneta que vamos escrever o que queremos governar com o Senhor nos próximos 10 anos. No 2035, quando cada uma de nós nos depararmos com esse saquinho da colheita, com esse saquinho dos sonhos, com esse saquinho da década, a gente vai rir do passado e dizer, meu Deus, como a gente era pequena, como a gente era sem fé, e o Senhor nos fez prosperar tão mais do que pedimos e pensamos. Foi muito maior, foi muito além do que a gente sonhava. Obrigada por ter a certeza de que o Senhor sempre guarda muitas coisas além do que pedimos e pensamos. Nessa segunda-feira, consagramos o mês de junho, todos os dias úteis que vamos viver, todos os dias acadêmicos que vamos viver. Consagramos a bênção e a proteção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, indo para a escola, fechando o primeiro semestre, se preparando para o período de férias, guardando sobre tudo seu pensamento e sua mente. E te entregamos, Senhor, os nossos sonhos. Rasga de nós, tira, quebra toda a impossibilidade de vermos o que o Senhor vê. Nos ajude a pisar no futuro. Nos ajude a pisar nos próximos anos e na próxima década. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, você não acaba com a sua devocional agora. A sua devocional não acabou. Você vai ficar aí ainda mais 3, 5 minutinhos. Não saia daí sem fazer o seu saquinho da década. Não saia daí sem fazer o seu saquinho da colheita para os próximos 10 anos. Você precisa saber o que Deus precisa colocar você, onde é que você vai. Hoje eu estou aqui me lembrando que uma das nossas queridas aqui da Devocional, a Cris de Belo Horizonte, está agora, talvez no aeroporto, eu ia falar isso. Ela está indo para um lugar que ela não fala a língua, ela está indo desbravar coisas, ela está indo para o impossível. E é uma inspiração para nós hoje olhar a Cris, que está lá no aeroporto, quase embarcando para os Estados Unidos,
para olhar o que Deus tem para ela lá. Ô, gente, a vida da Cris está organizadinha lá em Belo Horizonte, ela tem o salão, ela tem a filha, ela tem o pai, ela tem uma igreja, mas Deus deu para ela uma palavra e ela vai atrás dessa palavra. Cris, obrigada, você está nos inspirando. E eu quero te inspirar a fazer coisas grandes e firmes que você ainda não viu e que você pise naquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida para quando você parar aí seus minutinhos, você possa escrever com ousadia o que você vai ver nos próximos 10 anos. E depois você me conta. Porque eu estou quase pisando em tudo que eu falei com a Bispa no dia que ela me desafiou a viver isso numa live. Amém, bonita? Cris, boa viagem, te amamos. Maricota, Amém. tu que vai tirar? Obrigada. Beijo para você, nosso beijo. O beijo da devocional para você, sua linda. Vou sim, só a gente encerrar antes da foto, né?